E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ou boa comida, sei lá. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui, mais um videozinho de react. Fazia tempo que a gente não fazia um react. Então, um amigo meu falou: Igor, por que que tu não faz mais react? Eu falei: vou fazer um react dessa bexiga. Então, tô aqui com o notebook, vou abrir um vídeo aqui no YouTube. Vai me dar um problema esse vídeo que a gente vai reagir. 2026, o ano que está por vir. Eleições para presidente. E, meus caros amigos, vai ser aqueles anos, se é que você me entende, assim por se dizer, tá ligado? Porque provavelmente Lula irá se recandidatar. Vai acontecer um bocado de coisa. A gente vai entender nesse vídeo. Eu não assisti o vídeo, normalmente quando eu faço react, eu não assisto o vídeo antes, eu só vi o iniciozinho aí, a thumb, eu falei, cara, precisamos reagir a esse vídeo. Então vocês vão ver minha reação a esse vídeo, né? Então deixa eu já diminuir a minha webcam, acho que fica aqui agora, fica aqui e vamos pro vídeo. Ah, é do canal Pra Chegar no Topo. Vou deixar o link do vídeo aí na descrição, espero que vocês curtam e vamos embora, rapaz. Imagine o cenário. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, um veterano político retornando ao poder. Do outro, Jair Bolsonaro, ex-capitão do Exército e ex-presidente polêmico. O que o Contagem. Não, qual o nome? Qual time que a mulher deve torcer? É o Botafogo, porque no é do lado do fogão, hein? Sacanagem, Bolsonaro. Agora acrescente a mistura um influenciador digital e um astro sertanejo querendo ser presidente. Sim, Bolsonaro provavelmente não vai para 2026, tá, galera? Provavelmente não. Igor Rafael, não raspo minha cabeça se Bolsonaro candidatar para presidente em 2026. Vou me arrepender dessa fala. É só por causa disso, o mundo vai dizer Bolsonaro virar presidente de novo. Mas Bolsonaro provavelmente não vai. Provavelmente quem vai assumir o lugar dele vai ser o Tarcísio. E é quem eu vou votar. Parece piada? Seria essa a eleição ou o roteiro de um reality show político e apocalíptico? Em 2026, Só para ele falou aqui até de reality show. E uma verdade aqui para vocês verem, virou reality show o eleição política 2018. Desde 2018 virou reality show. Porque a gente não tem mais pessoas se candidatando a presidente, governadores, prefeitos para servir o povo. E sim famosos influenciadores que têm um certo poder ali, que vão fazer o que quiserem. O que quiserem. E só que a diferença é que, pelo menos até 2016, o ser humano tinha consciência do que era o certo e o que era o errado. Depois de 2016, ele perdeu completamente essa consciência. Se ela torce para o político X, ela vai defender todas as atitudes do bandido X, do bandido, do suposto bandido, do político honesto, muito honesto, por sinal, do X para não ser processado. Ela vai defender todas as atitudes do político X. Não importa se as falas ou atitudes sejam totalmente absurdas. Se ela torce para o político Y, ela vai defender todas as atitudes do político Y. E vão fazer de tudo para denegrir a imagem do político X. E os fanboys do político X vão fazer tudo para denegrir a imagem do político Y. E se a população está ganhando dinheiro, se está comendo picanha, está bem. Não, eles só querem uma coisa: futebol, cerveja e um churrasquinho de vez em quando. Tendo isso, o brasileiro está feliz. E deixam de se preocupar com todo o cenário político do Brasil à volta. Tá ligado? O Brasil se tornou muito a denota da ferradura. São dois extremos. Dois extremos. Você vê na ferradura que tem um extremo de um lado e um extremo do outro. Mas são extremos que se tornam iguais, com discriminação, ódio e tudo. São todos extremos que são iguais. É o adenota da ferradura puro isso. o Brasil pode encarar exatamente isso.
Após uma disputa feroz em 2022, ninguém esperava que a próxima corrida presidencial pudesse ser ainda mais surreal. Mas os sinais apontam para a eleição mais absurda da nossa história. Será que o país está pronto para esse espetáculo? Em 2022, Lula e Bolsonaro protagonizaram uma das eleições mais acirradas de todos os tempos. Em 2026, há quem fale em revanche. Os bastidores fervilham com a possibilidade de um novo confronto direto entre o atual presidente e seu antecessor. A polarização que dividiu famílias e amigos pode ganhar um novo capítulo. Mas o quão provável é essa disputa? E quais os desafios de cada um nessa corrida? Para chegar no topo. Realmente, dividiu. Porque eu tô falando, eles são políticos, não, são fanboys de político, virou time de futebol. Eu sou náutico, acho que já deu pra perceber. Ah, não tem náutico aqui não, mas eu sou náutico. Achei que tem uma bandeira do náutico aqui atrás, mas não tem mais não. Eu sou náutico. Eu torço pro náutico. E eu detesto o Sport Santa Cruz. Detesto os times. Por mim, pode perder à vontade, eu não ligo. Mas eu respeito as pessoas. Aí não, de político você odeia o candidato Y e ainda mais odeia e tem raiva de quem defende o candidato Y, que é completamente oposto, virou torcida organizada mesmo. Lula, PT. Atual presidente voltou ao cargo prometendo união e prosperidade, mas enfrenta a aprovação em queda e um país impaciente. Terá 80 anos na eleição de 2026 e lidará com a pergunta: deve tentar mais um mandato? Pesquisas indicam que 62% dos brasileiros não gostariam que ele tentasse reeleição. Lula carrega a vantagem da experiência e de ter vencido Bolsonaro uma vez, mas precisará mostrar resultados econômicos e contornar a alta rejeição em certos setores. Conseguirá ele? Se acontecer o que aconteceu no final do ano de 2023, o Lula, se ele se candidatar em 2026, ele é reeleito. Porque o que foi que aconteceu em 2023? A gente veio de um fortíssimo ano de 2022 que recuperou bem o Brasil já ia estourar, independente ou não. Em 2023 só confirmou, a gente teve anos em quedas, mas no final de 2023, principalmente, a gente teve, como que eu posso dizer, um boom rápido, um boom leve de diversos produtos, de diversos serviços, queda da Senic ajudou muito para isso também. O Brasil teve um boom absurdo no finalzinho de 2023. Só que aí, no início de 2024, as coisas complicaram. No primeiro trimestre foi tudo bem mais ou menos, e depois as quedas começaram a ser bastante acentuadas. Aumento de preços, entre tantas outras coisas. E em 2025, o que já estava ruim em 2024 só continuou piorando. Mas se porém, entretanto, todavia, alguma coisa louca acontecer no Brasil no final do ano, no último trimestre de 2025, e Lula fosse para presidente em 2026, ele ganha a corrida presidencial novamente. Ah, Igor, você é petista? Não, eu sou totalmente o oposto do petista. Falando sinceramente, não ia nem falar isso, mas com total sinceridade, sou completamente o oposto do petista. Mas eu trabalho com dados e com a burrice da população brasileira. Com total sinceridade mesmo. Burrice mesmo, burrice minha, porque eu também já apoiei, já bigulhei dessa desgraça com 8 anos de idade. O PT com 8 anos de idade. Não, pô, é PT, eu não sabia nem o que era. Mas todo mundo já teve essa fase na vida. Encarnar renovação a essa altura do campeonato ou será visto como parte do passado? Jair Bolsonaro, PL. O ex-presidente mantém uma base fiel e saudosa de sua gestão, mas traz na bagagem uma série de problemas. Ele nunca aceitou plenamente a derrota de 2022 e saiu do país antes da posse de Lula, quebrando uma tradição histórica. Em janeiro de 2023, milhares de seus apoiadores invadiram e depredaram os prédios do Congresso, Planalto e STF em Brasília, num episódio marcante na história brasileira. Hoje, Bolsonaro enfrenta investigações e está, por enquanto, inelegível até 2030 por decisão do TSE, ou seja, nem poderia concorrer em 2026. Seu desafio é se manter politicamente relevante e encontrar uma forma de representar o bolsonarismo mesmo fora da urna. Plano B. Fala-se em lançar outra pessoa em seu lugar. Poderia ser um de seus filhos, um aliado como Tarcísio de Freitas ou até sua esposa Michele Bolsonaro. Aliás, uma pesquisa testou Michele como candidata e a Se Michele ganha, pô. Não, mano, se Michele se candidatar a presidente, ela ganha, com total sinceridade. Se continuar a merda que o Brasil tá, se Michele ganha. Porque o brasileiro é meio burro, velho. Com total sinceridade, o brasileiro é meio burro. Na moral. apontou Lula 30. Vocês percebem que eu não sou nem petista nem bolsonarista, tá? Eu voto naquilo que eu acho melhor pro país. Mas com toda sinceridade, Michele cura no poder, velho. Pô, filho, na moral mesmo. 3,7% versus 31,7% Michele. Empate técnico.
Sem o próprio Bolsonaro no páreo, o bolsonarismo busca um rosto competitivo. Será que o ex-presidente dará um jeito de voltar ao jogo ou passará o bastão? Pablo Marçal, PRTB. Empresário e influenciador digital, já tentou se candidatar em 2022, mas viu seu então partido retirar sua candidatura em Só pra deixar claro, tem um vídeo massa aí, um react também do Pablo Marçal, com, se eu não me engano, é Diogo Defante, na antigaço, velho, quando ele foi na fritada. Recomendo verem o vídeo. cima da hora. Conhecido por seus discursos motivacionais e métodos nada ortodoxos, Marçal se vende como o nome novo que vai chacoalhar a velha política. Desafio: ser levado a sério. Ele construiu fama nas redes sociais e passou por algumas polêmicas. Uma delas quando liderou 32 pessoas numa escalada perigosa ao Pico dos Marins em 2022, ignorando alerta de mau tempo. O grupo precisou ser resgatado pelos bombeiros e Marçal acabou denunciado por expor vidas a perigo. É Marçal. Fora a cadeirada e outras polêmicas que ele se envolveu. Tô trabalhando aqui, tá, galera? Num. Qual o nome? Na eleição pra prefeito de São Paulo. Que, meu amigo, que eu acho. Eu só assistia debate. Eu tenho um negócio aqui que eu consigo ver os debates em outros estados e tudo mais. Eu tava assistindo um debate de prefeito da cidade de São Paulo, porque eu queria ver qual era a próxima loucura que ia acontecer. E o pessoal falou, não, se fosse justo, o Pablo Marçal ter ganhado. Pô, velho, Pablo Marçal só aparenta ter bastante força e relevância assim. Realmente ele tem bastante força e relevância. Só que quando pega pra região de São Paulo, muita gente vai contra as ideias dele com toda certeza, porque são muitas loucuras, velho. Muitas loucuras mesmo. E um cidadão desse não teria possibilidade alguma de fazer um bom trabalho na prefeitura de São Paulo, uma presidência do Brasil. Já administra empresas é completamente diferente. Administrar uma empresa é administrar um país. Mas eu lhe garanto uma coisa: não bote para dirigir um país, não bote para dirigir uma empresa e não bote para dirigir um carro, um pinguço. Quem pegou referência, pegou. Com um currículo desses, ele promete agora salvar o Brasil. Irônico, Marçal jura que tem uma missão quase divina. Recentemente disse que no coração dele arde a vontade de lutar pelo povo e que os bons se levantarão. Resta agora convencer o eleitor, já que ele nem conseguiu ir para o segundo turno nas eleições para prefeito de São Paulo em 2024, ficando em quarto lugar com 9% dos votos. Gustavo Lima. Todo mundo achando, não, Pablo Marçal é 50%, faz o M. Faz o M, não faz nem sentido. Esse daqui é mais loucura ainda. Meu irmão, se o turno for Gustavo Lima e Pablo Marçal, muito de bom grado com Pablo Marçal. Eu vou para São Paulo, seja lá caramba, onde Pablo Marçal estiver, eu estou lá. É o M, caramba! M, pombas! Porque aqui não faz sentido nenhum. Aí já vai. Brasileiro, meu irmão. O que que tá acontecendo com o Brasil, velho? Pô, e você fala tanto, você seria um ótimo candidato a presidente de forma alguma. Quem votasse em mim, se alguém da minha família votasse em mim, se algum dia eu fosse doido de me candidatar a presidente com a mentalidade que eu tenho hoje, se alguém fosse doido de votar em mim, pão tigre, meu irmão, essa pessoa precisa ser enterrada, com total sinceridade. Sem partido. Um dos cantores sertanejos mais populares do país, conhecido como embaixador do mundo da música, pode estar de olho em um novo título: presidente. Sim, Gustavo Lima surgiu como possível candidato da direita. Sem nunca ter disputado um cargo público, ele traz a popularidade dos palcos para a arena eleitoral. Seu nome aparece surpreendentemente bem em pesquisas. Em simulações de primeiro turno, chegou a marcar 12% das intenções de voto, quase empatado com nomes de peso da política, como o governador de São Paulo, Tarcísio, com 13%. O desafio de Gustavo é mostrar que realmente pode ser presidente de um país. Ele precisaria de um partido, de um plano de governo e provar que entende de economia tanto quanto entende de música. Também carrega controvérsias. Em 2022, foi alvo de críticas por cobrar cachês milionários de pequenas prefeituras. Chegou a receber 1,2 milhão de reais de uma cidadezinha mineira, pago com verba que deveria ir para a saúde e educação. A CPI do sertanejo manchou um pouco sua imagem, mas não a ponto de afastar fãs. Será que seu carisma nos palcos se traduziria É, velho, mas estou definindo um pouquinho o Gustavo Lima aqui, porque se a prefeitura quis pagar 1,5 milhão para ele de uma cidade pequena. Ah, mas atrai o público, não sei o que, meu irmão. 1 milhão de reais para ser investido em saúde. A culpa não é dele, esse é o cachê dele. A gente cobra o preço que a gente quer pelos nossos serviços. Não tem que baixar preço para ninguém. O problema foi a prefeitura dessa cidade ter
passa nessas cabeças desses políticos? Meu irmão, mesmo, na moral, o que que acontece, velho? Parece que não tem o mínimo de noção. Se tirar aqui, vai faltar aqui. Ou, tal, a gente investe aqui. Não, tem que tirar aqui, vai vir investimento X e tudo mais, papapá, aí, mas não vai poder vir aqui e investir aqui. Parece que não tem um mínimo de nós, um mínimo. Só pra. Em votos nas urnas, ou sua candidatura seria só um show a mais. Como se vê, cada pré-candidato enfrenta obstáculos únicos. Seja a rejeição e fadiga do eleitor, no caso de Lula, os impedimentos legais e legado polarizador, caso de Bolsonaro, ou a necessidade de provar relevância e competência no mundo real, caso de Marçal e Gustavo Lima. E enquanto eles se movimentam, o Brasil assiste de camarote a uma novela política cheia de reviravoltas. A presença de celebridades na política não é exatamente Eu voto. Eu não vou bem, tá? Mas se fizerem isso, eu assisto todo dia. Bota essa enxurrada de político dentro da casa do BBB. E aí, bota lá 24 horas. Deixa lá, sem segurança, sem nada. Deixa só eles lá. Aí bota a prova do nível e tudo mais. Aí bota alguém pra votar. Bota alguém pra votar. Pra ver lá, votação é isso. A gente decide quem é o novo presidente assim. Bora fazer assim, porque já tá esse circo mesmo. Então bora ganhar dinheiro com isso. Se um negócio desse, quero 100%. Na moral mesmo, na moral. novidade. O Congresso já teve de palhaço a jogador de futebol. Lembra do Tiririca? Pronto, sabe o que a gente faz também, pode fazer? Bota eles, ó, vamos chamar nossos amigos pra bater uma pelada. Bota a fase de grupos em Copa do Nordeste. O ganhador dessa pelada vira o presidente, só pra informar. Pode ser sim, o ciclo já tá formado, então bota mesmo. Em 2010, o palhaço profissional foi eleito deputado federal com mais de 1,3 milhão de votos. Recorde na época. Usando o slogan "pior que tá, não fica". Pois é. E agora, em 2026, essa mistura de entretenimento e eleição atinge outro patamar. Temos um influenciador digital e um cantor sertanejo despontando como nomes fortes na corrida presidencial. Política ou circo? Os bastidores mostram movimentos inusitados. Meu amigo, só digo uma coisa, o Tiririca foi gênio. Pior que tá, não fica. Meu, só digo uma coisa pra você, povo brasileiro que tá me assistindo. Vocês acham que a gente chegou no fóssil? Meu amigo, eu calma um pouquinho, a gente continua caindo. Em fevereiro de 2025, Pablo Marçal e Gustavo Lima se encontraram em Miami para discutir o futuro político. Isso mesmo. Enquanto aqui se especulava, eles estavam na Flórida tomando café e planejando chapa. Segundo Marçal, abre aspas, passamos a tarde discutindo a nossa paixão pelo Brasil. Em nosso coração arde a vontade de lutar pelo povo. Fecha aspas. Ambos sinalizaram compor uma chapa juntos para 2026, unindo o mundo das lives e dos hits sertanejos numa só campanha. Marçal saiu do encontro exaltado, dizendo que a cada conversa com Gustavo Lima, a certeza dele só aumenta e soltando frases de efeito como "os bons se levantarão". Enquanto isso, Gustavo Lima manteve o silêncio público sobre suas ambições, talvez testando a reação dos fãs. Nos corredores do PRTB, partido de Marçal, comenta-se que a legenda convidou o embaixador a se filiar e até cogita deixá-lo liderar a chapa dependendo de pesquisas. Imaginou essa reviravolta? O influencer vira vice do cantor ou vice-versa, dependendo de quem pontuar melhor nas próximas pesquisas. Os números das pesquisas realmente alimentam essa loucura. Em um levantamento genial Quest recente, Lula lidera a intenção de voto no primeiro turno com 30%, mas os novatos já aparecem logo atrás. Tarcísio, 13%, Gustavo Lima, 12%, Pablo Marçal, 11%. Ou seja, somados, o cantor e o coach têm 23%, superando qualquer outro nome individual além de Lula. Significa que quase um quarto do eleitorado toparia apostar em completos outsiders em vez de políticos tradicionais. E não para por aí. Bicho, 2026, se isso realmente acontecer, os dois se juntarem e tudo mais, forem Lula e eles dois pro segundo turno, bicho, que. Nulo lembrando, porque pra mim isso daí não resolve. Tem que tomar partidário de alguma situação. Então parece que eu vou ter que votar em especialista de avião e em cantor sertanejo. As simulações de segundo turno mostram que Lula, teoricamente, venceria qualquer adversário, mas com a menor folga justamente contra Gustavo Lima, 41% a 35%. Contra políticos tarimbados, como Tarcísio, Lula abre cerca de 9 pontos. Contra o sertanejo, a diferença cai para apenas 6 pontos. Em outras palavras, hoje, o nome mais competitivo da oposição de direita é um cantor sertanejo, segundo essa pesquisa. Desde quando um astro da música surge como uma ameaça eleitoral mais forte que ex-ministros e governadores? Será que a descrença nos políticos faz com que um famoso do YouTube ou dos palcos vire a esperança de mudança? A tendência de celebridades na política vem crescendo. E não só aqui.
Lá fora, tivemos comediantes virando presidentes, como Volodymyr Zelensky na Ucrânia, astros de TV governando superpotências, Ronald Reagan e Donald Trump nos Estados Unidos. No Brasil, sempre flertamos com isso. Já elegemos jogadores de futebol como Romário e Bebeto, atores e quase tivemos um apresentador global, Luciano Huck, candidato. Em 2026, essa fronteira entre entretenimento e governo se borra ainda mais. Os candidatos fazem lives, viram memes, brigam no Twitter, ou X, como quiser chamar, e colecionam seguidores como se isso garantisse votos. A campanha virou engajamento. Toda essa situação faz muito se perguntarem: virou brincadeira? A disputa pelo cargo mais importante do país está parecendo o final de Big Brother Brasil ou uma edição do The Voice. Temos roteiro de novela, Lula versus Bolsonaro, uma rivalidade digna de Trama das Nove, participantes polêmicos de reality, um coach motivacional e um cantor que ostenta estilo de vida de luxo e polêmicas, e torcida organizada nas redes sociais. Imaginando o Lula no debate presidencial agora. O Lula falando, eu não vou enganar mais o povo. Aí o Pablo Marçal, você dita que não vai mais enganar o povo, mas a sua mente precisa estar com mindset da chave virada. Aí o Gustavo Lima, só no violão aqui. Ela é amiga da minha mulher, pois é, mas vive dando em cima de mim. Um beijo. Eu fico imaginando isso aí. Próximo debate político vai ser assim. Cada novo absurdo vira trending topic. Cada pesquisa é analisada como paredão de eliminação. Os episódios inusitados se acumulam. Em campanha já vimos de tudo. Em 2018, Bolsonaro levou uma facada e foi parar na UTI. Em 2022, Lula chorou em debate, Bolsonaro xingou o jornalista ao vivo, um show de horrores. Por trás do tom cômico, É um absurdo! É um absurdo, meu! É um absurdo! Não tem mulher! É do lado do Botafogo! Tem mulher que vive sem o fogão! há consequências sérias. A economia, a saúde, a educação, todas dependem de quem colocarmos lá em Brasília. Eu passei um tempinho, eu vou parar o vídeo por aqui. Enfim, o que esperar do futuro da democracia brasileira? Tentar responder para vocês o que esperar do futuro da democracia. Precisa acordar, velho. Que enquanto a gente perde tempo com essas brigas políticas e tudo mais, tem fraude do INSS sendo feita, tem muita coisa embaixo do pano. Eu estudei um tempinho em colégio público, comida era horrível, tinha, não com os profissionais, mas porque a qualidade da comida que o governo dava era horrível. Às vezes faltava algumas coisas, às vezes o ensino não era nem um pouquinho de qualidade, muitas coisas compactam para isso. Fora a saúde, eu tô sem plano de saúde agora. Ano passado eu também fiquei um tempinho sem plano de saúde. Ah, mas meus amigos, eu tava doente isso uma vez, aí eu descobri que eu tava sem plano de saúde quando eu fui pro hospital. E minha mãe virou pra mim e falou: bora pra UPA. Eu, caramba, já estou melhor. Eu já estou melhor. É nóis, viu? Porque, velho, é complicada a situação do Brasil. O que esperar para os próximos anos? Espero que a minha geração comece a acordar aos pouquinhos. Ficam pagando, não somos progressistas, não sei o quê, mas no fim só são torcedores organizados de político, tanto para a direita quanto para a esquerda, se tornando tão extremos que chegam a ser iguais, muito iguais, por sinal. A gente tem que aprender a se respeitar em muitas coisas. Futuro talvez não esteja mais na minha geração, talvez na próxima, dependendo muito de como vamos educar os nossos filhos. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Beijo bem grande a todos. Tamo juntas, galera. Fui!